O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se dirigir e para a lateral, nós temos cadeiras disponíveis para que possam se assentar, que nós não podemos ficar de pé, os demais podem, por favor, podem. Podem se assentar, por favor? Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesse itinerário que fazemos e vivemos, temos a imagem dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19 a 26, que parece ser completamente sem sentido. Afinal de contas, ao narrar que Estevão tinha sido assassinado, e após a sua morte, a igreja se dispersa. Narra-se hoje a chegada de alguns discípulos de Jesus a Chipre, na região ali, em Antioquia. Foi ali que eles foram chamados pela primeira vez, não como homens do caminho, mas como pequenos cristos, como outros cristos, cristãos. Eles assim foram chamados por causa do modo com que a palavra se tornava visível em suas vidas. O modo com que o Evangelho tomava corpo em suas vidas. De tal modo que, por onde passassem e com quem encontrassem, as pessoas se encontrariam com alguma coisa muito mais significativa do que simplesmente uma palavra que seja bonita, muito mais do que coisas mirabolantes, mas algo que tocava a profundidade do coração de cada uma das pessoas. Mas aí é um contraste. Eles viram um companheiro ser morto. E essas pessoas buscavam alguma coisa que realmente as alimentasse, que de algum modo os ajudasse a encontrar um motivo para cada dia viver. O cristão, ele mais do que ser alguém que faça coisas mirabolantes, é na verdade uma pessoa que consegue fazer do dia a dia, do comum da história, um espaço onde Deus possa fazer ecoar a sua voz, possa ajudar as pessoas a descobrirem a riqueza de se viver cada dia. Mais do que escutar uma palavra bonita, encontrem
uma palavra que lhes dê novamente o ânimo. Ser cristão não é somente dizer o que se deve ou o que não se deve fazer. Pelo contrário, ser cristão é assumir todo dia, escutar uma voz e deixar com que essa voz continue a falar nos meus gestos. E aqui, quando escutamos o Evangelho, tirado do capítulo 10, versículos 22 a 30, uma indagação é feita a Jesus. Tira de nós essa dúvida. Você é quem nós realmente devemos esperar ou não? E a resposta de Jesus é tão óbvia e simples que é aquela: observem o que eu faço. É como alguém que tem a necessidade de escutar outra pessoa dizer que a ama o tempo todo e não vê os gestos que essa pessoa faz. Eu me lembro uma cena que vi uma vez. Uma jovem voltou-se para o pai e disse: o senhor nunca disse que me ama. Aí, aquele pessoal mais antigo, que não tinha muita dessas coisas. Hoje a gente tem uma mela tanto que às vezes fica parecendo até que está todo bambuzado de melado, né, de mel. Mas ele pegou e falou assim: você ainda tem alguma dúvida? Quem cuida de você? Quem traz o alimento? Se você fica doente, quem cuida de você? Quando você precisa ir para o colégio, quem a leva? Quando precisa buscar, quem a busca? Quando você passa algum aperto, quem vai ao seu socorro? Enfim. Isso, quem faz isso? O que eu faço já não diz? Eu te digo. Mas e o que eu faço? Não te diz nada? Jesus olha para os seus interlocutores e pergunta simplesmente isso: o que eu estou fazendo já não diz o que preciso ser dito? É claro que algumas vezes nós precisamos escutar algumas coisas. Mas aí a fala dele é muito simples. Para que eu vou dizer a uma pessoa: lave os pratos, se já foram lavados? Há coisas que não precisam ser ditas, é preciso que as vejamos, as contemplemos e com elas aprendamos. Por isso Jesus olha para essas pessoas e diz: vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. E esse escutar aqui é muito mais do que simplesmente usar a faculdade que temos da nossa audição. Escutar é ter a capacidade de observar e ver muito mais do que é dito, mesmo que não seja falado. E nós comunicamos muito mais sem dizer alguma coisa do que propriamente verbalizando. E aqui eu concluo para fazer uma pergunta. Há muitos que dizem que Jesus ama. Mas qual a expressão desse amor nos seus atos, nos seus compromissos? Há muitos que dizem que Jesus é a salvação. Mas como essa salvação se expressa na consciência que eu tenho de que, se eu fui salvo, se eu encontrei um motivo sublime para viver, por que eu vou fazer da vida dos outros um tormento, um sofrimento? Se eu compreendo isso aí, Deus é bom, e eu tenho profunda convicção nisso, essa bondade chega até as outras pessoas de que maneira? É importante termos fé. Hoje, muitas pessoas têm uma preocupação imensa
com a fé dos outros, mas esquecem de se perguntar: como eu mostro a minha fé? Santa Dulce dos Pobres tinha uma fala muito simples: quem se dedica a amar tem pouco tempo para o mal promover. Quem se dedica a amar tem pouco tempo para o mal promover. Quem tem muito o que falar dos outros é porque provavelmente não tem nada na vida para cuidar. E aqui, o que a comunidade que escuta o Evangelho em Antioquia diante dos primeiros cristãos, eles conseguem observar o que é um paradigma para nós, o que é um imperativo, melhor dizendo, é que quem crê em Jesus Cristo no tempo presente, com ou sem pandemia, com ou sem dificuldades financeiras, com ou qualquer outras dificuldades que nós achemos, ela tem em si um compromisso: eu preciso fazer com que a voz do Senhor, que deu a vida, que tanto amou, a cada um de nós seja conhecida. E, infelizmente, nós corremos o risco de ver muitas pessoas dedicadas a muitas coisas, menos ao principal da fé cristã: cumprir o mandamento do Senhor. E fazer com que toda pessoa com que se encontrar com um único batizado no mundo, fazer com que todos se encontrem com o próprio Senhor, porque ele se compreende: eu devo ser o rosto de Cristo, eu devo ser aquilo que eu digo que os outros precisam ser, eu devo ser para os outros. Hoje a igreja rezou justamente isso na oração do dia: que nós possamos conservar e guardar a salvação, a redenção que nós recebemos. Que nós não joguemos fora a oportunidade que nós temos hoje. Porque daqui, nenhum de nós, dos que estão presentes, nem vocês que nos acompanham pela Rede Catedral de Comunicação Católica, na TV Horizonte, na Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade, nenhum de nós tem garantia nenhuma de que teremos uma oportunidade de fazer com que os encontros de agora expressem toda a grandeza da vida e de valor que nós temos. Porque cada minuto é tão único e ele não se repete. Ser cristão é compreender isso. A única oportunidade que eu tenho para deixar com que Ele fale em mim e para mim é agora. Em mim para que os outros possam conhecê-lo, mas também fale para mim para que eu aprenda, diante dos apelos do tempo presente, diante da sua palavra, a riqueza que eu tenho e o que eu posso significar para a vida de tantos. Peçamos a nosso Deus que muitos que não estão escutando e não estão fazendo valer o nome de cristãos, façam valer esse nome na sua história e na sua vida. Porque a única oportunidade é agora. O amanhã está muito longe. Em uma esquina podemos perdê-lo. Me permitam, gostaria de cumprimentar aos que completam 32 anos de vida matrimonial, a Cleonides Ribeiro dos Santos Sá e Sebastião Cláudio da Silva Sá. E pedir a Deus que também dê a todos que perderam seus entes queridos e cujos nomes agora estão sendo apresentados no nosso televisor, e os nomes estão sob esse altar, que sejam confortados pela graça do pastor, que continua a falar conosco, que continua a falar em nós, que é necessário somente
atenção e fazermos valer aquilo que nós carregamos não como um adjetivo, mas deveria ser praticamente a nossa identidade. Cristãos.